Muito bem, boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião com uma prece, convidando a todos para se colocarem de maneira mais agradável. Ainda que hoje seja um dia diferente, um feriado, mas vamos procurar relaxar o corpo, soltar as tensões que porventura nós estejamos trazendo. E se assim se sentirem à vontade, fechar os olhos e todos nós juntos agora nos unirmos num pensamento uníssono, único, elevando nossa atenção, nosso coração a Jesus, o grande amigo, que irradia incessantemente, incansavelmente, e igualmente para todos nós as energias amorosas, promovendo o amparo, o acolhimento e a educação do Espírito, por meio de suas lições, vivenciadas há 2000 anos, por tantos e tantos porta-vozes da palavra divina que estiveram conosco, pelo Espiritismo, que há alguns dias, mais especificamente no dia 18 de abril, teve o seu marco inicial entre nós com a publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, e outros tantos vieram, mais recentes, na figura que agora nós lembramos como sendo o símbolo representativo de todos os trabalhadores em nome de Jesus, nosso querido e doce Chico Xavier, que fez de sua jornada missionária um dedicar-se integralmente a todos. E outros tantos disseram: eu aprendi a conhecer e amar Jesus por meio do Chico, porque se o Chico era assim, é assim, como deverá ser Jesus. E estendo a minha gratidão ao nosso querido amigo, que no próximo dia 5 completaria 99 anos, Divaldo Franco, que partiu, encerrou a sua trajetória, partiu para o plano espiritual de retorno no dia 13. E essas datas, elas trazem ao nosso pensamento e ao nosso coração não só a alegria de termos convivido com espíritos tão sublimes, mas também nos trazem o pensamento da responsabilidade, porque somos nós convidados a participar desta obra dentro de nossos recursos. É com esse pensamento, meus amigos, de que fomos convidados, estamos inseridos nessa proposta de evangelização do mundo, partindo da nossa própria evangelização, que agradecidos iniciamos a reunião desta tarde, 21 de abril de 2026. Gostaria de começar compartilhando com vocês que eu fico muito feliz de num dia de feriado, onde nós às vezes reservamos um tempo para a família, para descansar, para alguma atividade diferente, nós estamos aqui reunidos, os encarnados que vejo, os desencarnados que eu tenho certeza que estão aqui conosco, aprendizes como nós, trabalhadores, e compartilho com vocês uma historinha de como é importante nós estarmos juntos, na medida da possibilidade, que eu acho, se a minha memória não falha, ela foi contada outro dia por Marcel Mariano. Marcel Mariano é um trabalhador lá da Bahia, trabalhador da Mansão do Caminho, Centro Espírita Caminho da Redenção, e no último sábado ele participou da transmissão ao vivo. Se eu não estou enganado, foi nesse momento, foi essa pessoa, e foi nesse momento
em que ele contou essa historinha, que há muito, muito tempo, quando ele começou a ser convidado para fazer algumas exposições, toda determinada instituição falou: Marcel, vem aqui falar com a gente, né? E ele foi. Então chegou lá naquela casa espírita, alguns trabalhadores e apenas uma pessoa sentada assim no salão. E o tempo foi passando e só uma pessoa sentada no salão. Então estava ali o presidente da reunião, ele e uma pessoa sentada ali na reunião. E os trabalhadores ali, quem abriu a porta. E foi passando o tempo e uma pessoa sentada ali na reunião, né? E ele ficou um tanto quanto constrangido, falou: puxa vida, e agora vamos começar a reunião? Fizeram a prece de abertura e uma pessoa sentada ali no salão. E aí ele teve com ele, falou: vou fazer o meu trabalho, vou chegar e como eu não tenho a percepção dos espíritos que estão aqui conosco, eu vou imaginar que estamos aqui lotados, mas a figura daquele que estava sentado ali ficou marcante, imagina o salão. E ele fez em pé a palestra toda. E terminada a palestra, prece de encerramento, ele assim se aproximou daquela pessoa que estava ali e estabeleceram um breve diálogo. Como é que vai? Olha, muito bom, gostei da sua exposição. Muito obrigado, né? Mas eu estou começando, tenho muito a aprender. Aquele diálogo fraterno, né? E o rapaz que estava sentado falou assim: mas você não vai embora, né? Ele falou: não sei por quê. Não, porque eu sou o próximo palestrante. Quer dizer, ia ter um, né? Que bom que nós estamos aqui reunidos. Não importa a quantidade, importa a intenção. Hoje, nós vamos para o capítulo 41 do livro Palavras de Vida Eterna. Uma lição por semana, já chegamos à lição de número 41, e ela se chama Se Andarmos na Luz. E para poder apresentar a temática da lição, eu vou trazer mais uma historinha. Na verdade, agora não é uma anedota. Essa foi fato verdadeiro, mas esse também é. Mas ele tem um tom um pouco mais sério. Não sei se vocês conhecem um trabalhador da Seara Espírita também, muito conhecido, João Carlos de Luca. Médium, palestrante, tem incontáveis livros de sucesso, uma pessoa que tem um carisma, um jeito de falar muito agradável. Ele já é um senhor, né? Então ele tem uma publicação que eu vi nas redes sociais em que um determinado dia no centro espírita que ele trabalha, um senhor chegou por algum motivo e conseguiram ali começar a ter um pequeno diálogo também. E o senhor que chegou falou: eu me sinto muito bem vindo aqui nessa casa. E o João de Luca, ele conta que bateu um orgulhozinho dele assim, né? Que ele pensou: será que são as minhas palestras? Será que são... Ele fica contente, né? E será que é o passe? Será que foram meus livros que ele leu? E aí perguntou para o moço, falou: mas o que te deixa tão contente em vir aqui, esperando aquela resposta que fosse amaciar o ego dele ali, né? Que fosse pegar. Ele, por acaso foram as palestras? Ele não falou as minhas palestras, falou: por acaso foram as palestras? Ele falou: não. Sabe que às vezes eu acho até chato, eu até durmo durante as palestras. Então, com certeza, foram os passes. Não, sabe por quê? De vez em quando eu vou tomar o passe, tem um pessoal lá que vai dar o passe, e faz um ritual assim, parece que está na escola de samba, passando na avenida, e chacoalha tudo, então eu fico meio com o olho aberto, assim, porque eu não sei direito, vai que aparece um espírito lá, que incorpora um espírito. Então era uma pessoa que estava iniciando, né? Falou: às vezes eu nem presto atenção no passe. E ele, na última tentativa de amaciar o próprio ego, falou assim: então foram os livros que você leu. Eu falei: não, também não gosto de ler, não. Eu falei: então por que o senhor gosta tanto de vir aqui? Sabe o que era? Eu venho faz um tempão. E aí eu fiquei doente, precisei me ausentar, fiquei um tempo aí, uma temporada me recuperando. E quando eu voltei,
as pessoas me chamaram pelo nome. Ô, seu Sebastião, o senhor está aqui, fazia tempo que o senhor não vinha, aconteceu alguma coisa, mas que bom que o senhor está aqui, está com a gente aqui. E encerrou o vídeo. Provavelmente ele fez comentários. Mas a gente pode, em cima disso, conversar algumas coisas. Será que as palestras, independente de quem faça, é óbvio que tem os grandes, como Divaldo, que percorreu o mundo fazendo as palestras, né? Outros tantos, maravilhosos. Será que elas não são importantes, então? Eu tenho que são muito importantes. É que nem eu brinquei aqui no começo, né? Nós estamos transmitindo os nossos estudos e, puxa vida, é muita pretensão a gente transmitir. Falar, não, nosso papel de estar aqui trabalhando e tocando, fazendo um bate-papo, a gente faz. Assistir depois depende de cada um. A gente está aqui. É que nem publicar um livro nas devidas proporções. A pessoa vai lá, Chico, a pessoa escreve o livro, põe para vender. Ir lá, comprar o livro e ler, já não é mais papel de quem escreveu, já é papel de quem tem o interesse de fazer isso. Então seriam as palestras, elas muito bem elaboradas, muito com oratória muito grande, ou palestras simples, de pessoas muito simples, que às vezes não tem nenhum vocabulário, mas tem a mensagem por volta da intenção. Será que elas não são importantes? Eu tenho comigo que elas são importantes, porque são mais um instrumento de transmissão da mensagem de Jesus, da maneira como o expositor pode falar. Muito bem. Segundo, será que o passe não é importante? Pegando como ponto de partida o caso desse senhor, que eu nomeei de Sebastião, mas não lembro o nome dele. Será que o passe não é importante? Importantíssimo. Quantas e quantas vezes, em qualquer casa espírita, mas na nossa casa aqui, em qualquer reunião, mas na nossa reunião aqui, a gente chega com aquele calor, com aqueles problemas, com a dor no corpo, com a preocupação, e a gente entra e não se dá conta, mas de repente mudou, de repente nós estamos diferentes. A dor física já não é mais a mesma, às vezes aquela preocupação enorme, ela se transforma até em choro, que a gente consegue quietinho no canto colocar para fora. Às vezes a gente consegue respirar. E quando vai para isso, porque nós já estamos sendo tratados. E quando a gente vai para o passe, é a cereja do bolo, vamos assim dizer, é um momento do remédio mais intenso, do remédio na veia, vamos assim dizer. Então não seria o passe importante? Muito importante. E os livros nessa trajetória? Os livros são importantes? Mas muito, porque senão o Chico nós não teríamos o Espiritismo calcado em cima de livros e da revista espírita, mas especialmente dos livros. Nós não teríamos Chico com 400 e quase 500 livros, Divaldo, além das palestras, com quase 300 publicações, João de Luca, até mesmo os romances, porque nós gostamos, né? Dizem por que no movimento espírita, por que a divulgação do espiritismo tem tantos romances? E a resposta foi que nós gostamos de uma historinha, nós gostamos de uma novelinha. Então o romance traz, ou a história romanceada traz. Mas nesse contexto todo, o que o João de Luca quis enaltecer? Que tudo isso é importante, mas não pode faltar o acolhimento. Não pode, porque a palestra, ela pode, o passe, mas se nós não nos sentirmos acolhidos, a gente não consegue estabelecer aquele bem-estar físico, emocional, mental, espiritual que a gente tanto almeja. Então o estudo de hoje, a proposta de Emmanuel para o estudo de hoje, ela está em cima disso. E eu trouxe, hoje de manhã, pela manhã nós temos lá em casa o hábito de ler 3 pequenos livrinhos. E ainda a gente escuta, isso quando o tempo nos permite, mas normalmente permite. 3 pequenos livrinhos como esse, que eu vou mostrar para vocês. E uma pequena mensagem do Divaldo. Porque a Mansão do Caminho, ela tem uma plataforma tipo Netflix,
que se chama Espiritismo Play. E a gente paga uma mensagem, igualzinho. E aí a gente tem acesso a um acervo de palestras do Divaldo, de grupos de estudos, mas uma quantidade gigantesca de conteúdo. Então é uma forma de contribuir para com a Mansão do Caminho e de nós nos envolvermos. E todo dia de manhã aparece aqui no meu celular um sininho ali e a gente escuta. Este livrinho que eu estou falando para vocês, ele se chama Sementes. Os outros dois é um muito conhecido, que é o Minuto de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e o outro, neste momento, é um que se chama Minutos de Harmonia, Momentos de Felicidade, que nós estamos, que é de uma série da Joana de Ângeles pelo Divaldo. Então a gente senta lá e lê tudo para dar. Esse daqui se chama Sementes. É uma coletânea de falas transcritas de uma psicóloga muito atuante no movimento espírita atualmente. Ela se chama Ana Teresa Camasmi. Ela já esteve em Ribeirão, pelo que nós sabemos, 2 vezes, e as 2 vezes nós fomos assistir ali na Unificação Kardecista, na Mariana Junqueira. Temos foto com ela, livro. Esse daqui eu acho que está autografado, ó, né? É tão bom ter um livro autografado, gente. Não sei se vocês têm livros autografados. Nós temos uma amiga aqui, que trabalhava aqui conosco, que se chama Marina. Marina trabalhou, era também uma expositora, uma mocinha. Quando eu falo que é jovem, ela já não é mais tão jovenzinha, mas comparado a nós, é uma jovem. E um dia ela trouxe um livro autografado da avó, autografado pelo Chico. Aquela página que tinha ali aquela letra que nós todos conhecemos, e o Chico, aquilo brilhava. E nós ficamos com uma pontinha de inveja que ela tinha ali, mas eu tenho alguns do Divaldo em casa. Outro dia eu emprestei para minha mãe não sabia onde tinha colocado, eu fiquei doido da vida. Falei, eu quero meu livro do Divaldo de volta, porque escrito ali na minha frente pelo colo. Então, Ana Teresa Camasmi diz o seguinte, ó. A lição é a de número 64 e ela se chama Convite de Jesus. Diz assim: o amor que nós experimentamos está ainda distante daquele que Jesus nos convidou. O amor de Jesus é um amor em que não há exclusões. Para o nosso mestre, o amor verdadeiro, ele surge, prestemos bastante atenção aqui agora. Para o nosso mestre, o amor verdadeiro surge junto do inimigo, perto do miserável, atrelado ao pecador, ou seja, àquele que é diferente de nós e de nossas expectativas. Porque o amor, ele não estabelece condições. E ele nem escolhe quem merece ser amado por nosso Pai. O amor acontece para aquele que se abre e não se posta acima nem abaixo do outro, mas para aquele que olha para o outro com igualdade. Na hora que eu li isso daqui, canalizei imediatamente a nossa reunião. Eu falei, eu vou compartilhar com o pessoal, que eu achei demais. Então, pensemos o seguinte: estamos encarnados. Os que não estão encarnados, que estão aqui, já estiveram ou estarão. Nós acabamos de ler Nosso Lar. Eu e a Cássia acabamos de ler Nosso Lar. E todos nós conhecemos Nosso Lar e sabemos que a trajetória do espírito que se apresentou como André Luiz, e a tônica, o eixo central, o tronco de Nosso Lar, são as reflexões de André Luiz sobre como ele viveu na última encarnação, desencarnou numa situação drástica, foi acolhido quando ele, à medida que ele foi se abrindo para a verdade do que somos,
E quando ele começou a conviver em nosso lar, ele foi passando por um período que no primeiro momento ele cultivava um vitimismo muito grande, e pouco a pouco ele foi se esclarecendo, e o último capítulo é aquele, e nesse tempo todo, né, fazendo esse spoiler, a saudade de casa, porque ele achava que a mulher e os filhos estavam sofrendo barbaramente por causa dele, da falta, da ausência. Ele achava que ele estava fazendo uma falta enorme, não sabia como é que a família estava vivendo sem ele lá. E aquela saudade angustiante toda vez que ele falava da dor dele e da expectativa dele que os parentes estivessem sentindo muito a sua falta, aquele que o acompanhava ia de alguma maneira tentando acalmar esse ímpeto gerado pela saudade, por essa vontade gigantesca de querer estar lá, porque ele queria satisfazer, na verdade, a dor, ele queria acalmar a dor dos anseios dele. No último capítulo do livro, capítulo número 50, ele é autorizado a visitar a família. E quando ele chega lá, acredito que todos nós saibamos o que aconteceu, a mulher estava aflitíssima, porque o segundo marido, uma tuberculose ou pneumonia, eu lembro bem, severa, prestes a morrer, e ela aflitíssima com aquela situação. E para ele foram dois choques. Primeiro, quem era aquele intruso na vida dele? Quem era aquele que estava pegando o lugar dele ali? Segundo, como é que a minha mulher está sofrendo por causa de outro homem? Aí a coisa foi piorando, porque chegou uma filha e falou assim: nossa, mas eu pensei tanto no papai esses dias. Veio a mãe e falou assim: não me basta, me esqueci o nome do segundo marido, mas não me basta ele estar nessa situação e você me vem com essas bobeiras, porque eles não acreditavam. E vem a filha e fala: mas que bobeira, ficar lembrando de coisas que não voltam mais. E o André Luiz assistindo tudo aquilo ali. E no filme tem o filho também, mas no livro não tem. No livro o filho não vai para a reunião familiar ali, né? Mas sabe-se que o filho também está cultivando o comportamento imediatista, materialista, que o próprio André cultivou, que se nós pensarmos é muito natural, porque a gente aprende com quem? A gente aprende com a família. Muitos dos nossos comportamentos, se não todos, são porque nós aprendemos nos núcleos mais próximos. É interessante, né? A família é o lugar que a gente tem mais problema e é o lugar que a gente carrega mais herança. Então olha como é que é difícil a nossa transformação. Deixa eu ficar atento ao horário, porque senão eu extrapolo muito. E aí, André Luiz, depois de ter percorrido 50 capítulos em aprendizado, no 49, quando ele chega no 50, ele teve a grande lição de ver aqueles espíritos como irmãos, e não mais como a ex-mulher ou a mulher. Os filhos eram espíritos vistos, que tinham que ser vistos para a saúde espiritual dele e para o bem-estar dos outros, porque essa interferência é uma via de mão dupla, como irmãos. Então ele passou a ajudar, ele passou a visitar sistematicamente a família no intuito de ajudar. E aí não tem mais relatos detalhados sobre isso. Quando nós vamos para o segundo livro da série Nosso Lar, que é o livro Os Mensageiros, que também tem o filme, quem não leu Os Mensageiros, eu sugeriria que lesse, porque ele é muito mais rico do que o filme. Na minha ótica, o filme Nosso Lar traz muito do livro, mas o filme Os Mensageiros, ele é mais restrito. Não que ele não seja bom, mas ele é mais restrito. Então, é muito interessante. Então, André Luiz, no segundo livro, Os Mensageiros, 1944, se não me engano, Nosso Lar, 1939, Mensageiros, 1944, ele faz algumas citações, porque ele foi convidado para participar de um grupo que iria trabalhar na crosta.
Crosta somos nós aqui, ó, é um plano material. Então ele tem um momento de preparação e ele cita, fala, eu só estava indo até a crosta para dar auxílio à minha família. E ele ia ter a primeira oportunidade. E aí começa o desenrolar do livro, etc. e tal. Bom, por que eu estou contando tudo isso, etc. e tal? Nós, espíritas, acredito que todos nós tenhamos assim o pensamento de que antes de nós nascermos ou renascermos, nós fizemos um planejamento reencarnatório. Eu acho que todos nós somos mais ou menos cientes e conscientes de que isso aconteceu. Mas eu não sei nada do meu planejamento reencarnatório. Isso é uma conversa, no bom sentido, que daria uma exposição de um catedrático por um bom tempo, porque a gente tem muitos indicadores sobre o nosso planejamento reencarnatório. Mas a gente pode falar e o planejamento reencarnatório ele é único. O teu é absolutamente diferente do teu, que é do teu, que é do teu, mesmo que sejam irmãos gêmeos. O tempo está se esvaindo. Posso contar mais um casinho para vocês antes de ir lá? Que eu me lembrei agora. Posso? Eu vi um filme, um videozinho, que no primeiro momento eu fiquei chocado com a imagem. Aí eu fui assistir. Irmãs siamesas, um único corpo, um tronco, um corpo, duas cabeças. Imagine uma situação dessa. Chega a ser até, num primeiro momento, uma certa repulsa, a gente pode pensar numa coisa dessa. E aí, alguém explicou. Então elas conversam, elas contam tudo, mas alguém explicou. Sabe que provavelmente, de maneira geral, aconteceu com essas moças, com esses espíritos? Assim, provavelmente aconteceu o seguinte: lá atrás, num tempo distante, se amavam e aconteceu alguma coisa e aquele amor transformou-se num ódio e começaram a cultivar e alimentar esse ódio, semelhante a um cano d'água que faz um buraquinho, que se a gente não for lá e cuidar daquele buraquinho, ele vai aumentando, chega uma hora que está saindo mais água pelo buraco e já não sai mais água pelo cano. Tiveram uma oportunidade reencarnatória juntos, né? Porque são dois espíritos. Não aproveitaram. Passou o tempo, tiveram uma nova oportunidade. O que fizeram? Brigaram, se mataram, se degladiaram, sabe lá o que. Muito bem, providência divina, mais uma oportunidade. O que fizeram? Não aproveitaram. Se mataram, se degladiaram, fizeram sofrer, isso aqui, papapá. E foi. E não havia meio de fazer com que esses dois espíritos se aproximassem. Deixa eu contar o resto da história? Para fazer com que esses dois espíritos se aproximassem? Então imaginemos o trabalho da espiritualidade em algo que para a gente no primeiro momento é uma aberração, porque aquela imagem aos olhos da natureza é um negócio chocante. O trabalho que a espiritualidade teve de esclarecimento com esses espíritos lá no plano espiritual, para mostrar para eles que a oportunidade de nascerem juntos, muito juntos, mas tão juntos que nasceram num só corpo, e elas reencarnaram e estavam vivendo bem. E elas até comentam assim, ó, porque quando uma tem sede, eu não sei como é que funciona ali, ela bebe água, a cabeça que está do lado não está sentindo sede, ou não quer água, mas não tem como. Quando uma quer descansar, quando uma isso, quando outra aquilo, imagine isso. O que eu quero chamar a atenção é o trabalho da espiritualidade. Então, no nosso planejamento reencarnatório, o planejamento de cada um de nós, mesmo que a gente tenha nascido no mesmo corpo, que eu acho que é o máximo que pode acontecer, mas na mesma família, no mesmo teto, no mesmo núcleo, o cerne do planejamento é o mesmo. O contexto é individual, mas o cerne é o mesmo.
É nós nos evangelizarmos, que é instalarmos o Evangelho de Jesus em nosso coração. E nós nos preparamos para isso. E quando nós encarnamos, os Espíritos têm nos informado muito que o processo da encarnação não é um processo fácil, porque nós estamos sujeitos a influências da matéria que nós ainda não entendemos. É tão forte, é tão forte, é tão forte que nós ainda não entendemos. Então, numa comparação assim, é mais ou menos como somos o cano e o apelo de vivermos encarnados é um furinho que nos leva a preocupações extremas. Primeiro, a necessidade da sobrevivência, do sustento, da educação, do cuidar do corpo, do cuidar da saúde, do cuidar da família, do cuidar, e aí vai um monte de cuidar. Só que nós temos a tendência, pelo que está enraizado em nós o passado, esse cuidar, por exemplo, do morar numa casa legal, ele começa a se amplificar e a gente começa a querer morar numa mansão. Não que morar numa mansão esteja errado, não é isso. Porque o pobre de espírito não é o que mora numa casa pobre. O pobre de espírito é um humilde, que pode viver em qualquer lugar, mas ele é humilde, ele é simples. Mas nós deixamos extrapolar algumas coisas que não são absolutamente necessárias, não são essenciais. E nós começamos a cultivar comportamentos, hábitos, e quando a gente vê aquele furinho no cano, ele foi crescendo, e tantos espíritos se perdem, e diz a espiritualidade que somos muitos. Então eu comecei contando de nosso lar também, passando por os mensageiros, porque o início dos mensageiros, André Luiz está participando de uma preparação de uma série de espíritos que encarnaram na sua última trajetória com uma proposta de serem trabalhadores, em especial de casas espíritas, como médiums, como orientadores ou como até dirigentes. E o que aconteceu com esses espíritos que estão ali participando desse projeto de vir à crosta e aprender e auxiliar, se deixaram levar por essas tendências, e cada um conta. Então, nos primeiros capítulos, eles vão contando: olha, eu era médium e aconteceu isso, eu era não sei o que, eu era médium em psicografia, aconteceu isso, eu era o que antigamente se chamava doutrinador, hoje não usa mais esse termo. Para quem não sabe o que é, numa reunião mediúnica, o desencarnado se aproxima do encarnado, estabelece uma comunicação mental entre os dois, uma conexão, e o encarnado, o médium, ele passa a ser porta-voz. Nos filmes retrata mais ou menos. Então não existe o termo incorporação, ele não existe. O termo ele é mal colocado, porque dá a impressão que entra no corpo e não entra, é uma ligação mental, né? E aí, o doutrinador de antigamente, hoje se chama evangelizador, esclarecedor, é aquele que senta e ele conversa com o espírito por meio do médium, porque o doutrinador, ele não vê o espírito, então ele conversa com o espírito por meio do médium. E aí cada um vai contando o seu relato, e nada mais é do que as mesmas experiências que estão acontecendo conosco, mesmo que a gente não trabalhe como médiuns, como evangelizadores. É a nossa experiência em casa, a nossa experiência aqui, lá. Então a gente cai agora, já passou do tempo, eu nem entrei no tema, mas falei tudo do tema. Quando nós reencarnamos, nós nos preparamos muito para virmos e tratarmos uns aos outros com a amorosidade que lá a gente já teve noção de como é que é. Antes de encarnarmos, são poucos os espíritos que têm reencarnação compulsória, aquela que ele não participa do planejamento porque ele está tão abalado que ele não consegue. Nós, muitos, não posso dizer, eu não tenho essa habilidade, essa competência de dizer quem é quem, mas acredito que nós já tenhamos isso, de alguma maneira participado da nossa proposta. Só que a gente vem, encarna e nós ficamos sob, de um lado, como se fosse um verdadeiro cabo de guerra, toda essa orientação e preparação que a gente teve. E isso, se nós estivermos
São conquistas nossas. Não podemos achar que nós somos seres desprovidos de conquistas. Não falei que são grandes, mas são conquistas. De um outro lado, vem aquelas tendências que a gente veio para educar, para combater. E nós estamos inseridos num meio, e o meio funciona como um atrativo enorme. Então, quando nós estamos aqui na nossa reunião, como é que é o meio que funciona como atrativo? Calmo, sereno, acolhedor, envolvente, tanto que a gente entra no comecinho da nossa fala e a gente se sente, nossa, renovado. E quando a gente sai, existem situações em que a gente se sente muito bem, uma reunião de amigos, a reunião de família, mas sem querer ser dramático, melodramático ou até apocalíptico, como é que tem sido a característica das reuniões, dos encontros, trânsito, trabalho, supermercado, farmácia, em casa, que nós temos convivido? Tem sido situações harmônicas ou tem sido mais situações que são verdadeiros desafios? Essas situações funcionam como atrativos. E o que os Espíritos vêm nos dizendo é que nós estamos esquecendo, deixando essa proposta nossa de amorosidade meio de lado, porque nós estamos nos contaminando. Tipo, a série Netflix está fazendo um sucesso enorme, quem assistiu do Césio 137. A radiação da energia contamina, ou envolve, inspira. Então, no capítulo 41, chamado Se Andarmos na Luz, ele diz assim, Emmanuel por meio do Chico: tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, com esses atritos, esses choques, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam a tarefa proposta inicialmente lá no plano espiritual, antes de nós reencarnarmos, arruinam as tarefas e perturbam a nossa existência, perturbam a nossa vida. Nós nos retiramos do campo de serviço, nós prejulgamos as pessoas e também os fatos, nós complicamos os problemas que nos dizem respeito e deserdamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobreviverão semelhantes desastres se nós, nesses momentos, nós procurarmos andar na luz. Porque na claridade radiante do Mestre, compreendemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. E prossegue a lição, que eu convido a todos a lerem depois, quem tem o livro, quem não tem, na internet, Palavras de Vida Eterna, uma lição simples e absolutamente profunda. Para a gente encerrar, remontando novamente ao Nosso Lar, Nosso Lar foi publicado comecinho, finalzinho dos anos 30 do século passado, comecinho dos anos 40. O que estava acontecendo de gigantesco no mundo? A Segunda Guerra Mundial. Estava prestes a eclodir a Segunda Guerra Mundial. O movimento nazista e do outro lado do planeta, o Império Japonês, alucinados, perturbados, fizeram o que todos nós conhecemos. O apelo do governador de Nosso Lar, porque hoje nós chamaríamos de canais de televisão, pela internet, hoje, naquele tempo eles já tinham tudo isso, lá nas colônias espirituais, conclamando a todos para que mantivessem o equilíbrio diante daquela perturbação toda. A primeira coisa que o governador falava era orientar sobre, esclarecer, informar sobre a situação. Em seguida, sabendo da nossa fragilidade, nós precisamos nos manter em equilíbrio, porque se nós nos desequilibrarmos, nós vamos, no mínimo, dificultar o trabalho de quem quer fazer o bem.
E na pior das hipóteses, auxiliar aqueles que estão disseminando aquelas energias que se convertem em ações terríveis. Então, o tempo todo, o governador chamava para o equilíbrio. Para o nosso dia a dia, o que será que Jesus nos chama, o Evangelho nos chama? Para o equilíbrio. E aí a pergunta que fica para cada um de nós, inclusive eu fiz muito para mim isso, e outro dia eu conversei com a Cássia sobre, falando de mim. Eu tenho no meu radar a necessidade do equilíbrio? Sim, não. Se eu tenho, próxima pergunta, se eu não tenho, puxa vida, preciso trazer isso para o meu radar. Eu tenho conseguido o equilíbrio diante dessas situações desafiadoras? Sim, não. Não existe só sim e não, não é tão binário assim o negócio. Existem nuances. Mas à medida que a gente vai buscando conhecer, se a gente está fazendo o que Santo Agostinho fazia e colocou na questão de 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual é a forma mais eficiente de conseguirmos a evolução, e os Espíritos disseram: fazei o que o sábio fazia, conhece-te a ti mesmo. E a Carlinha tanto fala isso para a gente. Santo Agostinho chegava no final do dia e fazia a reflexão. E aí, sentado comigo mesmo lá, com a televisão desligada, o celular já virado para baixo, carregando, como é que foi meu dia? Nossa, eu tive uma coisa aqui que tal pessoa me falou, eu mandei bem, eu mandei mal, aqui eu me irritei, ali eu isso, eu aquilo. E ele não só fazia esse reconhecimento, como ele tinha uma proposta para o dia seguinte. Né? Quando eu, vou falar nós, que eu não vou pôr vocês, porque eu estou assim, necessitado de mais esforço. A vaidade. Quando a gente não dorme na frente da televisão, a gente dorme desmaiado, porque está cansado. E quando não dorme desmaiado, dorme pensando em tudo quanto é bobeira. Né? Então, as ferramentas estão ali à nossa frente. Então ali, o que falta para a gente? Começar a fazer uso e termos a compaixão conosco mesmo, de que tudo é um processo, semelhante ao amanhecer. Se nós pegarmos um aplicativo tipo Climatempo, que dá lá a previsão do tempo, vai estar lá escrito assim, alvorada, amanhecer, 5h38. Quem levar isso ao pé da letra, pensa que está uma escuridão, vai chegar alguém e vai fazer clac, de repente o sol ilumina. Não é a mesma coisa o pôr do sol. Como é que é quem já viu o amanhecer? O amanhecer ninguém viu. Amanheceu. Não. De repente a gente olha e fala assim, nossa, amanheceu, clareou. Nossa, final da tarde que a gente está acordado acontece muito. Nossa, já escureceu. Que horas são? Porque ele é um processo. E a transformação do indivíduo, do espírito, como é que é? É um processo. Não é liga-desliga, não é binário. Então todo esse conjunto, que é muita coisa, mas é muita coisa que nós temos competência, capacidade. Falei bastante, tinha pensado em falar pouquinho mais. Então, para a gente finalizar, antes, alguém gostaria de comentários? Não? Pelo menos ninguém dormiu, né? Na palestra do João De Luca dormia, na minha ninguém dormiu, não vi ninguém dormindo. Eu não vou fazer a prece final não, eu trouxe lá do aplicativo que eu falei para vocês, que de manhã eu tenho o hábito de assistir, ele se chama Espiritismo Play, né? É a Netflix do Espiritismo, uma prece do Divaldo. Nós te rogamos que nos abençoe
que distendas tuas mãos cariciosas até nós, amparando, enriquecendo-nos, irmãos, abastecendo de coragem, de harmonia, de perdão e de ternura para levarmos adiante a nossa vida. Pedimos-te pelos nossos familiares, por aqueles a quem amamos, pelo nosso lar, nossa família, mas também pela nossa casa espiritual, o santuário que nos temos, para transformar e hospital das almas, lembrando-nos dos filhos, os que se atiraram ao calabouço da loucura e fugiram do corpo. Pedimos por eles, mas também pelos espíritos infelizes que se comprazem na prática do mal. Mestre, o mundo necessita de ti. Pedimos pela paz na terra, iniciando-se em nós. E pela água, que representa o símbolo da nossa purificação. Ajuda-nos, Senhor, a errar menos e acertar mais. Jubilosos, reconhecidos, em teu nome, em nome de Deus, da Santíssima dos Espíritos, com votos de paz. Muito obrigado pela presença amiga de todos vocês.